João, o Evangelho, e talvez, se você não tenha muita intimidade com a Bíblia, você tem também cartas de João no finalzinho da Bíblia, não são essas. O texto que nós vamos ler está no Evangelho, que é a vida de Jesus Cristo, não é? Retratada pelo apóstolo João, ali logo no início do Novo Testamento, João capítulo 4. Ocorre que João escreveu mais algumas cartas para a sua igreja e às vezes isso causa alguma confusão. Mas é João o Evangelho, no capítulo 4, a partir do verso 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. 722 a.C., quase 3.000 anos atrás. A Síria, diferente de Síria, a Síria ficava mais ou menos no nordeste de Israel e era o povo mais poderoso do mundo. Você pode comparar a Síria da época com os Estados Unidos hoje, não é? Que tem um poder bélico tremendo, coisa e tal. A Síria fez guerra contra o norte de Israel, mais ou menos da metade do país para cima. E vencendo as batalhas, vencendo a guerra, dominando a região, os assírios eles tinham uma estratégia curiosa. Eles retiravam os vencidos da sua terra, levavam para a sua própria região, ali eles se casavam, e também os assírios introduziam imigrantes assírios dentro do país vencido, para também se casarem, se misturarem. Isso fazia com que o povo perdesse a identidade nacional, isso diminuía a possibilidade de rebeliões, de levantes, para se livrar do domínio daqueles que venceram a guerra. Assim, nasce aí, creem muitos estudiosos que nasce aí, é aí a origem dos samaritanos, assírio misturado com israelita. E para os judeus que não entendiam que a missão deles era levar Deus Jeová para o mundo, para aqueles que achavam que Deus só amava o povo de Israel e que só eles tinham direito às promessas bíblicas do Antigo Testamento, para esses que não entendiam que no fim das contas ser escolhido por Deus era um privilégio, mas implicava em responsabilidade de falar de Deus Criador para o mundo, no coração dessa gente surgiu um preconceito muito grande contra o assírio misturado com o israelita, o samaritano. Vergonha de Israel, misturou com gentio, com não israelita. Esse preconceito se tornou forte cada vez mais, ou cada vez mais forte. E você sabe que quando o preconceito vai daqui para lá, normalmente ele é devolvido em igual ou maior intensidade. Os samaritanos construíram para si um templo lá em cima, no norte, no Monte Gerizim, ou Gerizim, não sei como se pronuncia, sei que é com G que se escreve. Ali eles fizeram o seu templo para não mais descer para adorar em Jerusalém. Misturou-se com idolatria, infelizmente. E os samaritanos separados do seu antigo povo, Israel. Você vê o que significa isso na parábola do bom samaritano, que é aquele que socorre um homem que devia odiá-lo e por aí vai. Um judeu, um israelita, não comia num prato que um samaritano tivesse tocado. Não se andava na mesma calçada. Não se fazia negócios com o samaritano, a não ser em caso de vida ou morte. Aqui eles estavam viajando e os discípulos foram comprar alimentos, porque não tinha outro jeito. Se eles tivessem lancheira, não fariam negócio com o samaritano de jeito nenhum. Mas nesse caso, eles se davam essa permissão. Este é o contexto.
no qual Jesus, atravessando uma província samaritana, para descansar no poço de Jacó, no famoso poço, e ali encontra uma mulher. Não é por nada, mas eles também eram bastante machistas. Encontrou uma mulher samaritana. Para piorar, aquela mulher não queria papo com ninguém. Eu entendo que é assim por algumas dicas do texto. Veja lá o verso 6. No final do verso 6, Jesus se assenta à beira da fonte por volta da hora sexta. O dia do judeu começava às 7 da manhã. 7 era a primeira hora. Uma conta simples, meio-dia é a hora sexta. Nenhuma mulher normal ia pegar água meio-dia. Num sol desses aí, ou pior do que esse que está fazendo aí fora. O horário de buscar água era cedinho e à tardezinha, quando o sol já não incomodava mais. Ninguém ia buscar água meio-dia. Me indica que ela queria ficar só, não queria encontrar ninguém. E por quê? Se você for no mesmo capítulo, nos versos 16 em diante, vai entender um pouquinho melhor. Veja lá, capítulo 4, os versos 16 em diante. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. E replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ela era mal falada, devido às suas aventuras amorosas. Possivelmente, ela foi meio-dia, à beira do poço tirar água, porque ela não queria contato com ninguém. E de repente ela encontra um homem judeu, que numa atitude, numa estratégia fabulosa, Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que diria para as águas pararem, para o vento parar de soprar, aquele que ressuscitou mortos, se inclina e pede um favor para uma mulher samaritana. Você calcula o que é isso? Quando a gente pede um favor, isso significa, no mínimo, se eu te pedir um favor, no mínimo é que eu não posso o que você pode, não tenho o que você tem, não sei o que você sabe. É uma atitude, no mínimo, de humildade. Já parei nas estradas por aí, você sabe onde fica tal lugar, tem alguma referência? É de se entender que o fulano tem o que eu não tenho, a informação que eu preciso. E Jesus, que podia, num pensamento ou num estalar de dedos, ter a água que quisesse, ele diz para uma mulher samaritana, você pode me dar um pouco de água? Olha como ele preparou o terreno para alcançar um coração. E ela não entendeu nada, disse para ele, mas como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, mulher samaritana? E não devia entender mesmo. E ele então, no verso 10, diz, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu me pedirias e eu te daria água viva. Aquela mulher era uma pecadora. E não é coincidência que o Ralph orou aqui que Deus veio salvar pecadores. Você percebeu isso na oração dele? É uma coisa curiosa. Eu não conversei com ele sobre o tema do sermão, mas é isso mesmo, a mulher pecadora. E Jesus lhe oferece a água da vida para lavar tudo aquilo, levar ela para o céu. Se você e eu somos pecadores, entenda, uma hora dessas, Jesus vai tentar falar com a gente. Para oferecer a água da vida, lavar o pecado e levar a gente para o céu. Eu não sei se você tem pensamentos impuros o tempo inteiro. Não sei se você é aquele mais santo do que tu, que também é uma atitude pecaminosa, não é? Tadinhos dos meus irmãos, não alcançaram o nível espiritual que eu alcancei. É uma atitude pecaminosa. Não sei se você empurra as coisas da fé com a barriga e ora e lê a Bíblia ou a lição da escola sabatina quando der. Não sei se você é cobiçoso ou cobiçosa. E cobiça não dá disciplina nem leitura aqui na frente da igreja. Cobiça está lá dentro. Enquanto ela não se transforma em atitude, está tudo certo, pensamos. Mas às vezes eu gostaria ou desejo a aparência do outro, a esposa do outro, o marido da outra, o emprego dele, o talento dele, sei lá. Cobiça é isso, é uma atitude interior que mais cedo ou mais tarde vai para fora. Mas enquanto está lá dentro, tudo certo, porque ninguém sabe, mas é o tipo da coisa que tira a gente do céu. Jó, no primeiro capítulo,
O livro de Jó diz que Jó orava e oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Eu acho que é capítulo 1, verso 5. Ele orava e oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Porque quem sabe, ele dizia Jó no seu coração, quem sabe eles tenham pecado contra Deus no seu coração. Jó se preocupava com aquilo que vai dentro e não só com o que acontece por fora. E talvez alguns de nós aqui tenhamos esse problema. Ainda não floresceu, mas está lá o pecado. Então, se a gente em algum momento se descobrir assim, se em algum momento você e eu nos descobrirmos pecadores, não estranhe se Jesus aparecer num sermão como esse, numa lição da escola sabatina, num texto bíblico, numa música cantada aqui na frente, na palavra de um amigo. Não estranhe se uma hora dessas Jesus não te oferecer a água da vida para limpar tudo isso aí e levar para o céu. Porque Ele veio buscar gente como você e eu, e como aquela senhora. E no momento, Ele pode tentar alcançar o nosso coração. Ah, se você soubesse quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e eu te daria água viva. E ela então, no verso seguinte, no verso 11, diz assim: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar. O poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Eu não conheço, Senhor. Há um minuto me pediu um favor. Não tem corda, não tem caçamba, não dá para alcançar a água. No minuto estava aqui me pedindo e no instante seguinte me oferece a água da vida. Que água é essa? Será que és tu maior do que Jacó, nosso ancestral? E como a gente valoriza um sobrenome, não é? Sou da família tal. És tu maior do que Jacó, nosso ancestral, que nos deu esse poço? E dele vem bebendo o gado, as crianças. Com a água a gente rega a terra, com a água a gente produz o alimento, com a água a gente vive. A água é vida. E você que mora na região que faltou água deve sentir isso na pele essa semana passada, não é isso? Água é fundamental. Eu costumo dizer que a gente pode viver sem energia elétrica, a gente se vira. Mas sem água, sem chance. Imagina naqueles dias. Eles sempre construíam uma cidade perto de uma fonte. E de preferência em cima de uma colina, que eles chamam de tel, que são as diversas cidades que vão sendo soterradas pelo tempo, e lá em cima formam um tel, e lá em cima, por isso Tel Aviv e etc. Eles constroem a cidade lá em cima para fazer guerra de cima para baixo, faz muito sentido, e perto de uma fonte de água, porque sem água, perderam a guerra. Algumas vezes na Bíblia a gente vê a estratégia do inimigo secando a fonte para forçar o povo a se entregar. Então, Jesus diz: se você me pedisse, eu te daria água viva. E ela diz: mas que água viva é essa? Que história é essa? A gente tem se virado, essa água aqui tem sido uma bênção na nossa comunidade, para o nosso povo. Água é vida. Será que o Senhor é maior do que tudo isso? Sol nasce, sol se põe. A gente vai para a escola, a gente volta, leva os filhos, não é? Uns tem mais um pouquinho, outros menos, mas a maioria de nós aqui tem uma condução, vai para lá, vai para cá, come uma pizza até sábado à noite, sai com os amigos. A gente tem se virado, pensa bem. E era o que ela estava dizendo para Jesus. A gente tem se virado até o Senhor aparecer. És tu, porventura, maior do que tudo isso que a gente tem desfrutado aqui? Que água viva é essa? Eu acho que ninguém aqui chegou a dizer isso para Deus dessa maneira. O meu medo, a minha ansiedade, é que a gente diga isso para Ele com as nossas atitudes. É quando o susto do desemprego passa, é quando a doença se vai, é quando os filhos resolvem os problemas na escola e as coisas em casa melhoram, quando a bolsa de valores volta ao normal, que a gente se sente um pouco mais confortável para voltar para o pecado. Me lembro de um pai que o seu filho teve uma doença muito séria e a partir daquele momento eu o via nos cultos lá de quarta-feira. Quando a coisa se definiu e o menino realmente faleceu, ele nunca mais nem foi à igreja. Às vezes acontece o inverso. Quando a cura chega, a gente não precisa mais de Deus. Porque afinal, será que não foi uma grande coincidência
O Zé Ricardo me diz aqui para vocês que não vê coincidência, ele vê o poder de Deus. Mas a gente corre o risco de, quando as coisas ruins passarem, será que Deus interfere mesmo nos negócios da humanidade? Ou será que tudo é uma grande coincidência? E quando a gente vive dessa forma, quando a gente vive de modo a deixar Deus em segundo plano quando as coisas se aliviam, melhoram, a gente está virtualmente dizendo para Ele: és tu porventura maior do que a nossa capacidade de se virar dia após dia, sol nasce, sol se põe? É uma coisa para pensar. Ela foi muito direta. E ele então disse a ela, diante dessa afirmação, dessa pergunta, melhor dizendo, no verso 13, depois dela dizer que a família, os descendentes, o gado, bebia daquela água, no verso 13 afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É verdade, disse Jesus, vocês têm se virado. Sol nasce e sol se põe. Vocês bebem dessa água, regam a terra, o gado se multiplica, a plantação se multiplica. Está dando certo, vocês estão indo bem. Só tem um detalhe. Enquanto vocês bebem dessa água, vocês voltam e continuarão para sempre, enquanto viverem. Continuarão tendo sede. E eu acho que é assim que a gente se sente, tendo consciência disso ou não. Porque a vida é feita de ondas. Um dia você está cansado, destruído pela semana, pelas dificuldades, pela luta, pelo trânsito, pelo estresse. Mas tem que levantar cedo no dia seguinte, tem que trabalhar. No outro dia, um feriado, um sol lindo, e você não tem nada para fazer. E um tédio. Ondas. E a gente volta a ter sede. Num dia desses você tem metade da comida assim, do prato cheio na sua frente e não tem fome. No outro dia esqueceu de ir no mercado, não tem nada na geladeira. Num dia, todo mundo liga para você no dia do seu aniversário. Que maravilha. No outro sábado ninguém te cumprimenta na igreja. Ondas. Um dia sobra dinheiro, você não sabe se compra uma Havaiana ou abre uma conta no Bradesco. No dia seguinte você não tem um tostão para fazer o que você gostaria de fazer. Ondas. Dizem para a gente que a gente vai ser feliz se tiver esse carro, aquela calça, se a gente fizer essa viagem. Mas eu descobri muito cedo que, ao realizar os meus sonhos, eu, de repente, sempre queria agora mais. Porque, no fim das contas, esta vida, ou qualquer coisa material, não tira a nossa sede. E assim será, até o dia da gente descansar. Foi isso que Jesus disse para ela: é verdade, vocês estão indo muito bem. São gente inteligente, capaz. Até tem bons momentos de felicidade. Mas sem a água que eu der, nada disso vai resolver, porque a sede não passa. E ela então, como a pessoa inteligente que era, no verso 15, ela diz: então, disse a mulher, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. O que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Você notou que quando ela decide aceitar a água viva, até por um desejo de comodidade, não preciso mais vir ao poço, coisa e tal, a gente em geral relaciona as bênçãos de Deus com comodidade, com bênçãos materiais, né? Ou outras coisas que nos tiram o nosso desconforto. E de repente Jesus diz: ok, vou lhe dar água viva. Então vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido? Não tem mesmo. Aliás, você não sabe o que é amar e ser amada, porque você teve vários casos amorosos. O que você tem hoje não é teu marido de verdade. Você nunca pertenceu a ninguém, nunca amou e foi amada de verdade. Jesus mexeu numa ferida, que aliás suspeito que era a razão dela ir ao poço meio-dia. Era o espinho na carne. Mas ele, como um cirurgião, ele abre,
fere, corta para curar. E essa é uma coisa que não dá para eu mudar. Porque a Bíblia, vez ou outra, vai alcançar você e a mim no ponto nevrálgico, aonde dói. Vai, chama teu marido e vem cá, porque é só assim que a gente encontra a cura para o pecado, quando Deus confronta a gente. Ele mexe no passado, não tem jeito. Vai, resolve o pecado, porque eu não vou salvar você no seu pecado, eu vou salvar você do seu pecado. E não é só uma questão semântica. Eu estou relendo o livro de Deuteronômio. E se você tiver curiosidade, é um livro muito interessante. Apesar de ser os primeiros livros do Antigo Testamento, que são meio áridos, alguns pensam assim, mas Deuteronômio, assim como Gênesis também, o mais complicadinho ali do Pentateuco é Levítico, mas o resto é tão interessante. E no livro de Deuteronômio, Moisés faz o seu discurso para o povo, para a geração que agora vai entrar na Terra Prometida, que não viu os milagres do passado, que está na fronteira, os filhos daqueles que reclamaram, que não quiseram. Ele fala para aquela gente: cumpram as leis de Deus para que vocês sejam felizes, para que tudo vá bem. Não tenha outro Deus, para que vocês vivam bem, vivam felizes. Isso não é só uma questão de Deus ser autoritário, é porque essas leis te conduzirão para o bem-estar físico, emocional, espiritual, etc. E assim Jesus diz para ela que resolve o pecado para você ser mais feliz, para poder receber a água da vida. E isso vai jorrar para outros. Outros vão querer saber o que está acontecendo. Outros vão querer seguir o seu caminho. Mas resolve, vai lá, chama teu marido, vamos resolver isso. Deixa o pecado. A Ana Carolina, minha filha mais velha, fez 2 cirurgias, muito bebezinha. E eu lembro que o nome do cirurgião era Pérgio. Um homem grande, assim, truculento, com as mãos enormes, os dedos grossos. E ficava pensando, como esse homem vai mexer na minha filha, tão delicada, mas um homem habilidoso. A gente não via uma marca. Mas ele abriu. Ele feriu. Ele mexeu lá dentro. Para curar. Para salvar. E Deus fará isso com você e comigo, assim que entender que é necessário. Mas não é o que a gente gosta. Veja o que ela respondeu para Jesus. Na sequência, no verso 19, ela diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela não era uma pessoa, assim, desatenta. Ela prestava atenção e tinha sempre uma saída na hora que precisava. Vai, chama teu marido e vem cá, vamos mexer no pecado. Senhor, tu és profeta, vamos discutir teologia, não vamos discutir a minha vida. Vamos falar da adoração aqui no monte, em Samaria, no monte Gerizim. Nós adoramos, vocês adoram em Jerusalém. Onde se deve adorar? Vamos discutir sexo dos anjos, ou qualquer outra coisa que não possa ser, a discussão não dure pouco, para a gente não precisar falar da minha vida. E a gente é assim, não é? Eu sou assim, eu não gosto que me digam onde eu estou errado. Não é que você não possa dizer, é que eu fico chateado uma semana, depois passa. Eu lembro que um dia, eu passei a lição no Salão dos Jovens, no UNASP. E a classe da escola sabatina tem 600 pessoas, é um salão nobre ali, e sempre a lição é geral. Naquele dia, o salão não podia funcionar por alguma razão e a lição foi na igreja. Aí, 1.000 pessoas, 1.500. E eu me empolguei, alguma coisa ali eu disse que não caiu muito bem. Não lembro nem o que foi. Lembro sim, mas não vou te falar. E na saída, uma senhora me procurou. E disse: ai, pastor, sabe aquilo que você disse e tal. Não foi, não ficou bem. Eu fiquei com uma raiva dela. E sabe por que eu fiquei com raiva? Porque ela tinha razão. Porque se ela não tivesse, estava tudo certo. A gente dói, não dói? Mas às vezes tem que dizer. E outro dia eu pedi para os anciãos fazerem isso, se necessário. Você também, mas vai com calma que dói. E ela se sentiu desconfortável.
E ela quis mudar de assunto, discutir teologia, onde se adora, onde não se adora. E Jesus, veja no verso 21 que ele diz a ela. Disse-lhe Jesus, 21, o verso. Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mulher, e a senhora White, essa escritora americana adventista, diz que Jesus, quando repreendia, tinha lágrimas na voz. Até quando ele dizia que o sujeito era hipócrita, que estava no caminho da perdição, ele tinha lágrimas na voz. Mulher, esta não é a sua maior necessidade. Não é saber se o monte em Samaria ou se o monte em Jerusalém é o lugar para se adorar. Não muda de assunto. Essa não é a sua maior necessidade. E cá para nós, não é a nossa também. A sua maior necessidade, dizia Jesus, é buscar a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e vai chegar a hora em que não se adora nem lá nem cá, se adora em qualquer lugar, onde as pessoas o busquem em espírito e em verdade. Porque é este tipo de gente, de adorador, que Deus procura para ser seu adorador, os que o buscam em espírito e em verdade. Talvez Deus encontre essa gente em você, aqui hoje. Porque Deus está aqui. Não estamos em Jerusalém, não estamos em Samaria, mas Deus está aqui. E talvez, quem sabe, Ele veja em nós essa gente que veio buscá-lo em espírito e em verdade. Porque se você for como eu, humano como eu, creio que essa é a sua maior necessidade, como é a minha. Então, ela diz a ele, no verso 25, eu já estou começando a parte final. No verso 25 ela diz, eu sei, respondeu-lhe a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Eu sei. Obrigado pelo recado, mas, sabe, mais para frente virá um Messias prometido nas páginas do Antigo Testamento, não sei se o senhor sabe, era ele, né? Definitivamente, às vezes, a gente não sabe na presença de quem nós estamos. Por isso que às vezes deixamos escapar uma palavra ou outra, falamos mal. Ela não sabia que o Messias estava na frente dela, ou não percebeu isso. E ela diz, empurra para o futuro uma necessidade de agora. Há de vir o Messias, não vamos nos preocupar com tudo isso que o Senhor está dizendo agora, embora seja verdade, porque há de vir o Messias. E então, quando ele vier, ele vai me anunciar todas essas coisas e eu vou seguir todas essas coisas. Você já tentou fazer no bíblico? Não precisa levantar a mão. Mas será que nós temos doutores em Gênesis aqui? Que todo janeiro lê Gênesis, Êxodo e quem sabe um pedacinho de Levítico. E todo ano faz um novo propósito. O ano que vem eu vou ler a Bíblia. Ano que vem. A gente está no meio do ano. Então, ano que vem, trimestre que vem eu vou comprar a lição da escola sabatina e vou estudar. Aí eu preencho tudo bonitinho, tudo certinho, começo tudo do zero, trimestre que vem. Depois da semana de oração, eu vou começar a orar 3 vezes por dia. É que nem o cidadão que vai fazer regime na segunda-feira, que nunca chega. A gente empurra uma necessidade espiritual que é de hoje para algum momento no futuro. Eu sei que há de vir o Messias. E aí eu vou pôr minha vida em ordem. É um erro, porque a gente nem sabe se vai estar vivo amanhã. Como disse Jesus, o futuro não nos pertence. Não sabemos nem... Mas Deus sabe os cabelos, até o número de cabelos de nossa cabeça. Ele sabe tudo da nossa vida, mas nós não sabemos. E por que a gente deixa para amanhã uma decisão que tem que ser tomada hoje?
há de vir o Messias. Bom, Jesus finalmente, no verso 26, diante dessa tentativa de empurrar para depois o que era necessário fazer hoje, Jesus diz: eu sou, eu que falo contigo. Há de vir o Messias. Não há de vir nada. Ele está aqui na sua frente. Sou eu. Muito prazer, Jesus Cristo. Eu fico imaginando como ela deve ter sentido. Uma vez eu sonhei, duas na minha vida, eu sonhei que tinha uma entrevista com Jesus em pessoa. Ele estava numa casa atendendo. E então chegou a minha vez. E eu fui lá. Eu, sinceramente, de alguma maneira eu tinha consciência de que era um sonho, mas de alguma maneira eu não queria acordar. E aquilo me fez um bem. O outro dia foi uma coisa tão prazerosa. E eu fico imaginando o que seria ver esse Messias face a face e ele ainda estender a mão para você e dizer: sou eu. Muito prazer, Jesus Cristo. Você sabe, eu ouvi um dia a história do Zé, que era analfabeto. Minha avó, mãe da minha mãe, não sabia ler nem escrever. Mas ela tinha tanta fé. Ela ouviu a pregação. O vô Serafim sabia ler, lia muito. Eles moravam na casinha no fundo do terreno onde a gente morava, na zona leste da capital. E mas toda vez que eu ia ver o vô Serafim, ou ele estava tocando violão ou lendo a Bíblia, até que a gente decidiu dar uma Bíblia letra gigante para ele fazer menos esforço. E ela, à noite, orava, que nem Ana orou lá no templo, fazendo barulho, sabe? E eu ficava ali tentando entender o que ela falava. Não sabia ler, mas tinha uma fé naquilo. E o Zé era assim. O Zé ouviu a pregação numa cidade próxima da dele. Na sua cidade não havia aquela igreja. Mas depois de ouvir, ele creu tanto que na sua cidade havia uma capelinha numa praça. Ficava aberta dia e noite. E toda manhã, no primeiro horário, o Zé, antes de ir para a roça, ele ia lá naquela capelinha, sentava no banco, num dos últimos bancos, e ali ele ficava uns minutinhos, saía, ia cuidar da vida. Até que um dia os seus amigos disseram: Zé, é verdade que desde o dia em que pregaram aí nessa cidade vizinha, você assistiu aquele negócio de crente? É verdade que você anda meio esquisito, mas uma coisa que nós gostaríamos de entender é: o que você vai fazer lá na capelinha todo dia, de manhã? E o Zé disse: eu vou falar com Jesus. E eu digo mais ou menos assim: oi Jesus, aqui é o Zé, vim te visitar. Cuida de mim, me dá saúde para o trabalho, cuida das crianças e tal, e tal, e tal. Eu sinto a presença dele e aí eu saio para trabalhar, para cuidar da minha vida. E assim eu tenho que fazer todo dia. Dizem que um dia o Zé morreu. O tempo se passou, quanto eu não sei dizer. Mas num dado momento, depois de sua morte, um terremoto chacoalhou a cidade. O túmulo se abriu e o Zé viu uma luz, acordado viu uma luz na sua frente. Se levantou e um homem alto, bonito, parecido com essas figuras que a gente vê de Jesus por aí, se inclina e diz: oi Zé, eu sou Jesus, vim te visitar. Vamos comigo para minha casa. Você sabe, Deus não espera uma fé muito mais elaborada do que a do Zé. Você não precisa ser nenhum intelectual. Você não precisa ter doutorado em teologia. Mas você precisa buscá-lo em primeiro lugar, em espírito e em verdade. Você e eu precisamos deixar o pecado. E você e eu precisamos da água da vida. Nos dá uma... Você toma essa decisão hoje e eu também. E tome ações práticas para mudar o rumo da vida se isso for necessário. Porque eu acredito que uma hora dessas, Jesus vai ficar em pé numa nuvem, um pouco acima dessa terra, e vai dizer: vinde benditos de meu Pai. E talvez ele te ache no meio da multidão.
E se não for no primeiro dia da eternidade, em algum momento será. Porque ninguém vai passar despercebido. E ele vai olhar nos seus olhos em algum momento e vai dizer: oi, Denis, Pedro, João, Maria. Eu sou Jesus, aquele que falava contigo lá na terra. Falei através de sermões, de textos bíblicos, de impressões na sua mente, da palavra de amigos, de um hino cantado lá na frente, do louvor que você fez, que te tocou. Eu que falava contigo. Muito prazer, Jesus Cristo. E eu espero que naquele dia a gente esteja junto. Que tem gente aqui que eu já estou aprendendo a amar. Espero estar lá. Que diploma de teologia não garante isso pra gente. Mas é quando a gente busca a Deus em espírito e em verdade, todo dia, como o que é mais importante na nossa vida. É isso que vai nos dar a direção para a vida eterna, que a gente consiga seguir esse caminho. Em nome de Jesus. Amém.